Agradeço o privilégio, agradeço primeiramente a Deus pelo privilégio de estar aqui essa noite, para poder trazer a palavra, uma noite tão especial que veio bastante gente. Agradeço ao pastor João Flávio pelo privilégio de me dar mais uma vez a oportunidade. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 12 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. A cura de um leproso. Este milagre, meus irmãos, é descrito também nos evangelhos de Mateus e Marcos. E curiosamente, o nosso texto começa onde termina a pregação do pastor Luiz na semana passada. E apesar de fazer uma continuação direta pelos relatos do evangelista Lucas, o evangelista Mateus nos ensina que essa cura feita a um leproso se dá logo após Jesus descer do Sermão do Monte, e não logo após a pesca maravilhosa, que é o milagre que Jesus faz aqui no lago de Genezaré. Amém? Então, Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Permita-me fazer a leitura. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém lhe dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Irmãos, o tema da palavra essa noite significa esperança. Ter esperança. Quantas vezes nós acabamos ficando diante de situações e problemas que nos fazem pensar que esses problemas superam as nossas forças? Quantas vezes nos sentimos açoitados, encurralados, entrincheirados, esmigalhados diante de uma solução? Quantas vezes nos sentimos até fracos e impotentes diante de um problema? E esse texto dessa noite retrata justamente isso. O texto que acabamos de ler retrata um homem desesperado que vai atrás de uma cura para o seu problema, que aparentemente estava sem solução. Nesta noite eu gostaria de analisar esse texto que nós lemos em 4 pontos. O primeiro deles, gostaria de falar sobre o doente. No verso 12 aqui, Lucas diz que chegou a Jesus um homem coberto de lepra. Se vocês analisarem os demais evangelhos, Lucas é o único que fala e dá detalhes sobre este homem. Os demais dizem que este homem estava somente coberto, aliás, somente com lepra. Lucas não, Lucas diz que este homem estava coberto de lepra. Isso quer dizer que este homem não passava de uma carcaça humana. Ou seja, que este homem estava sentenciado à morte. Para quem não sabe, na época de Jesus, a lepra era uma doença incurável. Era uma doença que insensibilizava, era uma doença progressiva. Ela deixava marcas profundas na pele. Mas eu acredito aqui que este homem passava por um problema muito maior que aquela dor física. Este homem sofria de um cunho social muito forte. Antigamente o leproso não podia andar em lugares públicos. O leproso não podia frequentar as festas religiosas, entrar em sinagogas. E quantas vezes hoje nós estamos nos sentindo assim, impotentes diante de uma situação, assim como esse homem estava, se sentindo imundo, impuro, escravizado diante de um pecado, inferior adiante dessas situações. Mas uma coisa eu tenho para dizer essa noite para os irmãos:
não perca a esperança. Amém. Porque aquele homem ainda assim tinha esperança. E aqui eu gostaria de entrar no segundo ponto deste texto, que é o médico. Lucas descreve ainda no verso 12 que este homem procura Jesus, que é o médico dos médicos. E este homem se prostra com o rosto em terra e diz: se quiseres, pode purificar-me. E aqui Jesus toma 3 atitudes muito interessantes e gostaria de compartilhar também com os irmãos. A primeira delas, já não é Lucas quem fala, mas Marcos que diz no seu evangelho que Jesus estava profundamente compadecido daquele homem. E acredite, meus irmãos, se Jesus estava compadecido da situação daquele homem, Ele se compadece de mim e de você também. E todo o nosso choro, toda a nossa lágrima, todo o nosso pranto, todo o nosso sofrimento não passam por indiferente diante daquele que é praticamente não, que é conhecido como a compaixão encarnada. Segunda atitude de Jesus, no verso 13, ele diz, no começo do verso 13, ele fala: estendendo a mão, tocou. Veja que interessante, o homem mais inteligente da história, aqui quebra um paradigma. Para quem também não sabe, o leproso não podia ser tocado, era algo incomum, impraticável. Tocar no impuro significava se tornar impuro, mas Jesus ainda assim o faz e o toca. E ainda Jesus faz algo mais, que é o terceiro ponto aqui. Jesus diz: quero. Quando Jesus diz quero, verso 13, fica limpo. Jesus está dizendo para aquele homem: quero, eu me importo com você, eu amo você. Porque Jesus, além de ser o homem mais inteligente da história, ele é o maior psicólogo que existiu. Augusto Cury e Mark Weber, que é um autor americano que escreveu um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que existiu, está muito certo. Somente Jesus poderia saber se aquele homem, de fato, estava sentindo, estava passando por um problema que poderia ser maior do que aquela lepra que sucateava o seu corpo, que era a lepra do desprezo. E Jesus queria curá-lo, Jesus queria fazer um milagre na vida daquele homem. E assim fez. Jesus queria terapeutizar aquele homem. Não queria fazer uma limpeza de fora para dentro, mas também queria fazer uma limpeza de dentro para fora. Jesus queria transformar aquela alma. Meus irmãos, Jesus quer curar você. Não importa se a sua lepra é física, se a sua lepra é uma lepra interna, se a sua lepra hoje é um problema familiar, de um ente querido, você sofre, se a sua lepra é um problema no seu emprego, se a sua lepra é um problema de um pecado que você não consegue superar, Jesus é o médico dos médicos. Amém. Jesus tem a cura para todos os seus problemas. Glória a Deus. E por falar em cura, aqui eu entro no terceiro ponto, a cura. Veja o que Jesus fala no verso 13, no final do verso 13. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Veja como Jesus opera na vida das pessoas. Jesus é pragmático. Jesus não cura através de um processo. Não. Jesus opera de forma instantânea, plena e completa. E este mestre dos mestres faz assim também com os nossos pecados. Uma vez que confessamos a Ele de todo o coração, Ele nos alcança. E a lepra e os pecados têm algumas similaridades que eu gostaria de trazer de novo essa noite. Por exemplo, a lepra separa. A lepra separa os homens sadios dos homens impuros, dos homens doentes. O pecado também separa. Separa de Deus, separa dos homens, separa de si mesmo. A lepra insensibiliza. O pecado também insensibiliza. E calcifica a sua consciência. E endurece o seu coração. A lepra deixa marcas, cicatrizes. O pecado também deixa cicatrizes. A lepra é contagiosa. O pecado também é contagioso. Imagine você andando, segundo o conselho dos ímpios,
o caminho dos pecadores, se assentando na mesa dos escarnecedores, você se torna um pecador igual. A lepra escraviza. Ela escraviza. E por fim, a lepra mata. A lepra, na época de Jesus, matava. O pecado também. O salário do pecado é a morte. Mas vejam, meus irmãos, a sorte daquele homem havia mudado. Jesus havia curado ele. E uma vez sendo curado, nós vamos para o quarto ponto, que era o testemunho que aquele homem deveria dar. Verso 14, Jesus fala: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra-te ao seu sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aí você se pergunta, mas por quê? O médico dos médicos, o homem que poderia fazer o impossível e o possível, e o fez na vida daquele homem, pede para que aquele homem vá ao sacerdote. Naquela época o sacerdote era como se fosse uma autoridade sanitária. Então, aquele homem, para que ele estivesse realmente esse dado tudo curado, ele deveria ir até aquele homem, aquele sacerdote. E aquele sacerdote faria um veredito ali, averiguaria se realmente aquele homem estava curado, e assim daria um veredito. E uma vez aquela autoridade pública dando o veredito, aquele homem poderia ser reintegrado na sociedade. Veja, meus irmãos, que aqui nós aprendemos uma grande lição. Jesus não quer apenas que nós tenhamos uma experiência subjetiva, ou seja, nós não devemos receber os milagres e guardar os milagres para nós mesmos. Nós devemos viver uma vida e uma experiência com Jesus objetiva. Nós devemos auferir e proclamar ao mundo o que Jesus Cristo fez e faz nas nossas vidas. Esse Deus de milagre. É por isso que nós batemos, aliás, nós não mais, o pastor João Flávio bate tanto na tecla do testemunho. Jesus aqui queria que aquele homem desse testemunho das maravilhas que ele fez na vida dele. E eu gostaria de finalizar aqui, meus irmãos, um sermãozinho curto. Muitas vezes nós não contamos a ninguém. Muitas vezes nem mesmo o nosso pastor sabe das lepras que enfrentamos nas nossas vidas. Muitas vezes nem o nosso cônjuge, os nossos amigos íntimos, muitas vezes nem as pessoas que mais confiamos nessa vida sabem o que passamos. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus é a cura para todos os nossos problemas. Não importa se você nesta noite está se sentindo impuro, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo menosprezado por si mesmo, com uma baixa autoestima. Não importa, Deus tem um milagre, Ele pode fazer um milagre nessa vida. Amém? Aproveite esses próximos 10 minutos, fale com Deus, tragam as suas petições diante deste mesmo médico dos médicos, e tenho certeza que esta noite Ele falará: quero, fique. Amém? Amém? Deus abençoe. Obrigado a Deus.